Bem-vindos a mais uma entrevista para o site da Apifarma. O tema deste mês vai centrar-se muito nos testes de diagnóstico in vitro, os conhecidos DIV. Vamos tentar perceber um pouco como funcionam estes testes, quais as suas áreas de atuação e também o investimento e a inovação tecnológica em torno dos mesmos. O nosso convidado de hoje é o presidente do INSA, o Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge. Fernando Almeida, obrigada por estar connosco. Obrigado. A conversa de hoje vai centrar-se muito na questão dos DIV, os conhecidos testes de diagnóstico in vitro, e gostava de lhe perguntar, na sua opinião, qual é que é a importância e o valor que estes testes dão à saúde pública em geral. Sim, estes testes sempre foram muito importantes no diagnóstico. É evidente que não podemos fugir aos últimos acontecimentos que temos vivido, não só da Covid, mas como outro tipo de patologias, e que fizeram dar uma importância cada vez maior a este tipo de teste, este tipo de avaliação, este tipo de dispositivos. É sempre com alguma perplexidade que assistimos, não só, por um lado, a ocorrência destas patologias e destas doenças, mas depois também o modo como os laboratórios, a indústria e todas as organizações ligadas, por exemplo, nesta casa, ao diagnóstico, fazem em termos de adaptação e em termos de evolução tecnológica. E isso faz com que, de certo modo, o diagnóstico, que sempre foi importante, eu recordo quase 75% dos diagnósticos clínicos são baseados em testes laboratoriais, toda esta evolução, todo este mecanismo tem sido de um fundamental apoio e incrível nestes novos conhecimentos que nós temos que ter. E penso que essa importância ficou agora bem percebida durante este período de pandemia. Consegue sequer imaginar uma gestão de um período pandémico sem este tipo de testes ao dispor? É difícil. Já houve tempos em que, na pneumónica, há 123 anos, as coisas eram muito mais complicadas. Até havia dúvidas em saber exatamente se era uma bactéria ou se era um vírus. Portanto, ainda estávamos nesta evolução. Hoje em dia, o que se põe é quando é que nós conseguimos ter o teste feito, quando é que a indústria consegue propor e ter um diagnóstico acessível, rápido, e os critérios hoje são totalmente diferentes. Isso permite-nos a nós ter também uma capacidade de resposta que não tínhamos há 100 anos. Portanto, a evolução é difícil de perceber como é que nós iríamos reagir, mas incalculavelmente que hoje a inovação ao nível dos EVDs é extraordinária. E acha que também este período pandémico e este desafio causado pela Covid-19 vem, no fundo, também abrir uma porta para que no futuro estes testes sejam ainda mais utilizados noutras patologias ou situações semelhantes? Eu sou médico, não tenho dúvidas nenhumas que uma das áreas que vai ser totalmente diferente da avaliação é esta área do diagnóstico. E a importância do diagnóstico, dos testes de diagnóstico para o diagnóstico clínico é cada vez mais fundamental. Nem sempre isto foi assim. Os médicos eram formados, haveria naturalmente a necessidade de investir mais nesta parte laboratorial, do diagnóstico laboratorial, seja na área de biologia molecular, seja na área da patologia, seja na área de toda daquilo que nós, da anatomia patológica, mas todo este referencial e este apoio diagnóstico, estas ferramentas para o que o médico pudesse fazer um diagnóstico o mais acertado possível, é cada vez mais sensível aos médicos, aos profissionais de saúde. E esta pandemia veio, de facto, resultar em quase imprescindível o diagnóstico do teste. E, portanto, associar um diagnóstico ao teste é quase, neste momento, uma opção única. Não diria que é um bocado forçado, porque há outras áreas, da parte clínica, da avaliação de sintomas, dos sinais clínicos, mas o teste é claramente a nossa maior ferramenta neste momento. E isto falando para os profissionais, porque para os doentes também é importantíssimo, uma vez que com um diagnóstico antecipado, o bem-estar que pode ser conferido no futuro e o próprio tratamento também é muito mais facilitado. A maior evolução foi, sem sombra de dúvidas, a rapidez do diagnóstico. Nós estamos aqui num laboratório do Instituto da Tuberculose. Há uns anos atrás,
um diagnóstico de tuberculose não demorava um dia, 2 dias, demoravam 15, 20, 30 dias. Portanto, toda esta evolução na rapidez do diagnóstico, na rapidez do teste para uma rapidez de diagnóstico, faz com que o doente seja mais rapidamente tratado, seja com que o doente fique, previsivelmente, mais curado muito mais rapidamente. E isto tem um valor não só para a saúde do doente, como é óbvio, tem um valor imprescindível, que é a saúde do doente, mas depois também temos que entrar na outra parte, que é a parte financeira. Porque um doente estar internado 20 dias à espera de um diagnóstico numa cama hospitalar tem custos para o Serviço Nacional de Saúde, tem custos para a população, tem custos para os impostos, tem custos para todos nós, que são perfeitamente resolvidos e, sobretudo, graças a esta facilidade do diagnóstico e da capacidade de diagnóstico. E depois tem outra razão, é que a fiabilidade, a sensibilidade e a especificidade destes testes e a certeza com que quase nós dizemos assim, esta doença existe e está nesta pessoa, tem tido um progresso espantoso e como foi agora visto em apenas 2 anos de pandemia e percebeu-se a evolução extraordinária destes IBDs, neste caso, em relação à Covid. Nós estamos a falar muito da Covid e da pandemia porque não podemos ficar, obviamente, alheios a estes 2 anos e meio que estamos a viver, mas este tipo de testes atua também muito, por exemplo, no caso da diabetes, já que estamos a falar de inovação tecnológica, não vamos falar apenas de rapidez, porque a própria forma como são feitos estes tipos de testes é cada vez mais inovadora e menos invasiva também, como é o caso da diabetes. E há também uma transformação, eu digo não só na diabetes, mas em todas as outras patologias ligadas a doenças crónicas, para não dizer sempre doenças infecciosas, mas há toda a patologia, nomeadamente ligada à oncologia, ao cancro, também é extraordinária. Mas a do diabetes pode ser utilizada num conceito que agora se utiliza do autoteste, ou seja, a facilidade e a capacidade que hoje existe, também aliada ao melhor conhecimento das pessoas, as pessoas estão muito mais informadas, estão muito mais bem informadas, faz com que também a tecnologia e a investigação da indústria ligada à produção deste tipo de teste se foque muito também naquilo que é o interesse da pessoa. Claro. Eu, se puder evitar ir a um hospital, se puder evitar... Devemos evitar ir ao hospital de todas as maneiras, a não ser quando seja necessário, não podemos ir lá de todas as maneiras. Mas se eu puder evitar ir a um laboratório e tiver a comodidade de ir em casa, numa simples picada num dedo, fazer um diagnóstico, que é um diagnóstico, veja a comodidade que isso é em todos os aspectos, sobretudo para o doente. E a verdade é que quando falamos em DIV falamos muito de prevenção, sobretudo para evitar esses custos e o tratamento que falava há pouco, mas se pensarmos bem, estávamos a falar em doenças crónicas que à partida surgem numa idade mais avançada, mas os DIVs estão presentes desde o início do ciclo de vida, como é o caso, por exemplo, do teste do pezinho ou até antes. Sim. Por acaso é o Instituto que faz isso, é o Instituto que faz. Há 2 áreas nesta parte do diagnóstico, que é o pré-natal e o neonatal. No pré-natal são testes preditivos em termos de prevenção, em que hoje em dia uma grávida pode ter acesso a testes e pode saber como é que está o seu feto. E são os tais testes pré-natais que nós aqui fazemos. Mas depois também quer saber, e deve saber, e nós todos devemos saber, se o bebê tem ou não tem determinado tipo de patologias. E esta evolução, que lá está, da prevenção, só para lhe dar um exemplo, uma pequena patologia que é o hipotireoidismo, em que se diagnostica nos primeiros meses de vida, pode fazer a diferença entre uma criança normal e uma criança que fica com problemas para toda a sua vida, se não começar o tratamento o mais rapidamente possível, num espaço de 15, um mês. Portanto, veja só a importância do diagnóstico. E quando eu digo, temos espaços 27 doenças que compõem esta questão do teste do rastreio neonatal. Esta é a tal verdadeira, não diria medicina personalidade, a medicina precisão, provavelmente iremos falar disso, mas a medicina de prevenção, ou seja, prevenir que determinado tipo de patologias ocorram e que, havendo tratamento para elas, sejam o mais rapidamente possível tratadas. Porque
porque às vezes o tempo é escasso. Mas se esta inovação tecnológica já está a monte e ela é inegável, vai sempre existir e melhorar a cada dia, porque é que a sequenciação genética ainda é tão pouco utilizada em Portugal? Olha-se mais para o custo ou há até um bocadinho um desconhecimento das suas potencialidades? Eu diria que é tudo e nada. Perfeita. Há uma evolução, e já há mais, já há os exomas, já não são sequências. Há uma evolução muito grande nesta área da genética, e os genes vão começar a explicar tudo. Portanto, a evolução do conhecimento científico vem acompanhando toda esta evolução dos testes, à medida que o conhecimento científico se consegue. Repare, nós na parte da genómica, temos equipamentos no Instituto e noutros de grandes dimensões, que é um esforço de investigação das empresas ligadas a esta área e que mostram que há muita investigação por trás. Não há só investigação nas doenças, no diagnóstico das doenças, na avaliação do fenómeno da ocorrência das alterações, sejam celulares, microcelulares, genómicas, que ocorrem no organismo e que provocam determinadas doenças. Há também a outra evolução científica e o diagnóstico científico para podermos proporcionar um teste que faça e que vá medir exatamente aquilo que queremos medir. E à medida que nós vamos evoluindo no conhecimento, também vamos evoluindo na capacidade de visão. É um pouco como a lupa aumenta cada vez mais. Sim. E podemos detectar alterações genéticas e é uma ferramenta fundamental. Agora, há um tempo de evolução de tudo isso. Neste espaço, só para dar aqui este exemplo da Covid, a evolução diagnóstica na genética teve progressos incalculáveis. Agora, é uma evolução normal. Não digo que tenha sido esquecida, mas é um diagnóstico relativamente caro, não é acessível, é complicado em termos técnicos e científicos, mas é uma ferramenta nova. Eu, quando digo nova, tem 20 anos. Nova em comparação com as outras metodologias, mas é sem sombra de dúvida o futuro e depois logo se vê. Não é? Mas até os custos deste tipo de testes é mais reduzido se olharmos para o total do custo em saúde. Estamos a falar de cerca de 2%. Porque é que não se aposta tanto, ou pelo menos na quantidade que seria desejável? Depende do critério com que estejamos a falar. Se é um critério meramente científico, acho que toda a gente está a apostar. Nós temos imenso e temos há uma rede nacional dedicada a essa questão, até agora um projeto europeu que é 1 milhão de genomas, que é conseguirmos fazer em Portugal, na Europa, mas em Portugal fazer 10 milhões de genoma completo humano. Agora, tem custos muito elevados, ainda há um custo, o custo ainda é um fator, e depois o conhecimento e os profissionais ainda não abundam, mas estamos a evoluir e estamos a fazer. Agora, não podemos deixar de ver uma outra questão. Eu tenho um Rolls Royce, não é? Ou tenho, não vou dizer outra marca, para não me desprezar. É muito complicado, não é? Mas tenho um carro de grande dimensão e tenho um carro de menor dimensão. Certo? Eu tenho que discutir muito bem, perante aquela situação clínica, se devo ir logo para um Rolls Royce ou se posso ir com outro tipo de carro. Porque às vezes não me adianta nada entrar num Ferrari ou entrar num Rolls Royce porque não é producente. No curto prazo. E no curto prazo e na situação concreta em que nós o queremos utilizar. O médico ou o profissional de saúde tem que perceber para cada caso e para cada situação qual é o diagnóstico adequado. Vamos dar-lhe um exemplo. Se calhar é capaz de ser muito mais fácil. A Covid. Nós temos três dispositivos relativamente conhecidos. O PCR, não é? O TRAG, que é o teste rápido de antigênio de uso profissional, e o autoteste. Eu, perante determinada situação epidemiológica e concreta, eu decido se é melhor fazer um PCR que me demora 7 ou 8 horas, certo? Ou se vale a pena fazer um TRAG, uso profissional, que me demora 15, 20 minutos, ou um autoteste que nem é preciso eu deslocar-me. E é perante esta situação que nós devemos selecionar o tipo de teste
que deve ser usado. Não sei se me fiz entender. Sim, perfeitamente. Nós podemos, não vamos agora desatar a fazer genómica a todas as pessoas. É perante determinado tipo de situações onde podemos obter benefícios dessa tecnologia. Mas então, pondo a questão ao contrário, já aqui falámos da prevenção e da sua importância e que isso obrigatoriamente leva a consequências menores depois mais à frente com os custos de tratamento. Neste caso estamos a falar de um benefício a longo prazo. Sim. Não é nesses casos que se deve olhar para os DIV como uma aposta e não tanto como um custo? É uma aposta desde que seja corretamente utilizada. Diagnóstico, rastreio neonatal, são 23, nenhuma delas utiliza a genómica. Sim. A biologia molecular simples, a PCR e a outra coisa até mais simples. Porque perante esta situação não vale a pena, nós temos que adequar o arsenal fantástico que nós temos de IVDs, graças naturalmente à investigação destes laboratórios que se dedicam a isto, e depois sabermos utilizar exatamente a metodologia mais correta para a situação em concreta, porque não vamos fazer o genoma porque não justifica. Okay. Agora, nós tendo uma ferramenta como a genómica, sabê-la utilizar, e depois não é só ter o genoma. Há um outro trabalho de fundo que se faz aqui no Instituto, que nós somos os coordenadores, eu tenho que falar disto, como é óbvio, é a leitura do genoma. É a nível de bioinformática e a seleção e a consulta de dados que é preciso fazer para percebermos se é o BA5, se é o BA2, se é o BA3, se é o alfa, se é o delta, se é o omicron, e é esse trabalho que depois é feito com o apoio da genómica, mas é para questões muito delicadas e fundamentais. E estamos a falar de questões muito específicas também. Portugal tem condições para abraçar esta inovação e este desafio, falando em termos de meios e recursos humanos especializados, por exemplo? Eu vou-lhe responder. Portugal foi o primeiro país a fazer o genoma completo do monkeypox. Acho que não é preciso dizer mais nada. O primeiro no mundo a fazer. Portanto, acho que está a resposta dada com o apoio, obviamente, do laboratório. Isto é possível se houver esta capacidade, em termos de conhecimento científico, em termos de conhecimento de inovação. Está tudo dito. E nós há pouco estávamos também a falar de várias áreas de atuação. Mas deixe-me também dizer, peço desculpa interrompê-lo, que a nível mesmo da Covid, Portugal está muito bem visto no âmbito da coordenação e da divulgação das variáveis e sobretudo daquilo que é as variantes. Nós tivemos desviar um bocadinho, mas depois vejam, tivemos há pouco tempo sujeitos a uma pressão muito grande por causa da BA5, não é? E todos os países da Europa, mais uma vez, estavam a olhar para Portugal. Normalmente temos sempre a tendência, vejam lá, eles são os mais, o sistema, neste momento, como que era previsível, como sempre se disse, a Europa está a começar a sofrer a evolução e a entrada paulatina desta BA5 nos países da Europa, e agora já estão a sentir isso. Portanto, esta evolução nossa tem estes reflexos. Às vezes somos os primeiros para tudo. Claro. Estava aqui a dizer que já estivemos aqui a falar de várias áreas de atuação e parece-me que estamos a falar de um novo paradigma da própria medicina, a tal medicina personalizada que falávamos há pouco, mas também tinha dito que havia aqui uma diferença com a medicina de supressão. Sim. Há quem fale agora, são conceitos novos, ainda muito novos, para além da medicina de precisão, da medicina personalizada, que não são bem a mesma coisa, e com a ajuda de uma outra questão que se chama farmacogenómica, que é utilizar o genoma para percebermos exatamente se determinado tipo de fármacos são ou não são eficazes em determinado tipo de pessoas, e faz toda a diferença, não é? Entre eu estar a tomar um medicamento que sei que não me vai fazer rigorosamente nada, só ganho efeitos secundários e só gasto dinheiro a nós e ao país, ou estar a fazer uma medicação que sabemos de antemão que vai ser eficaz. E neste momento a medicina de supressão, que já está muito divulgada, é ainda avançarmos ou anteciparmos ainda mais o par. Ou seja, ainda antes de haver qualquer manifestação, ainda antes de haver qualquer sintomatologia, ainda antes de haver qualquer predisposição, conseguimos chegar lá o mais rapidamente possível. Hoje em dia, onde é o grande investimento, foi sempre, mas vamos avançando à medida que a evolução técnica é antecipar qualquer mínima alteração das nossas células, dos nossos cromossomos, das nossas alterações. Quanto mais rapidamente conseguimos detectar, mais rapidamente podemos atuar. E para que percebamos precisamente as diferenças entre uma e outras, tinha-me dado o exemplo do colesterol e da forma como é possível atuar. Exatamente. Se nós percebermos que determinado tipo de fármaco
não atusa, porque não há determinado tipo de receptores para que esse medicamento possa funcionar, é um pouco de prevenção. Estamos a fazer também prevenção, estamos a evitar que essa pessoa já confie, não é? Que está a fazer o medicamento, embora as análises depois se mantêm, mas também não vale a pena estar sujeito a uma pessoa com efeitos secundários e a gastar dinheiro, e o Estado também. Claro que sim. Não podemos ficar alheios ao contexto em que vivemos e à nossa própria realidade. Portugal tem uma sociedade muito envelhecida, obviamente com uma esperança média de vida maior e, como há pouco tínhamos dito, as doenças crónicas tendem a surgir nessa idade mais avançada. É a altura de apostar mais na prevenção, mais no tratamento ou andarem par a par esse investimento? Par a par é o ideal. É o politicamente correto. Agora, não estamos a fazer isso. Não estamos a fazer isso, como é óbvio. Nós temos que apostar cada vez mais na prevenção. Eu vou-lhe dar um exemplo que é um paradigmático. Portugal é um dos países, lá está, é um dos países da Europa com melhores projetos a nível de prevenção e da redução do consumo do sal, do consumo do açúcar e do consumo das gorduras trans, como sabe, e com resultados evidentes. É um país que neste momento, em termos de nutrição e sobretudo obesidade infantil, conseguimos parar a curva crescente da obesidade, parou e está a diminuir. Em 10 anos conseguimos fazer isto. Por acaso é o Instituto que faz este tipo de trabalhos. E esta prevenção é muito difícil porque nós não vemos resultados imediatos. Eu estar a reduzir o açúcar numa pessoa, só daqui a 30, 40 anos é que eu vejo resultados. E, portanto, às vezes para os decisores não é muito fácil. E já começa a haver dentro dos decisores, dentro dos ministérios, o Ministério da Saúde é um exemplo, uma aposta cada vez mais importante na prevenção, sabendo que não é para aquele mandato ou para aquela legislatura, é para anos e anos. E é fundamental começarmos a pensar já nesta prevenção, mas penso que estamos a ir no bom caminho. É muito difícil. É evidente que a parte curativa, neste momento, se sobrepõe ainda à parte preventiva. Mas a ideia está lá e acho que aqui, mais uma vez, os IVGs, os diagnósticos são fundamentais. O quadro regulamentar europeu, nesta matéria, está um bocadinho mais robusto. Portugal, e já que falou dos decisores políticos, segue essa tendência ou ainda fica um pouco aquém? Não, isso demonstrou-se muito nesta parte da Covid, que houve uma panóplia, a indústria ligada ao diagnóstico, houve um aumento, um incremento inacreditável. E sempre Portugal, às vezes mesmo contra algumas correntes um pouco mais libertadas ou mais libertadoras, e às vezes não foi fácil, nós sempre acompanhámos a articulação com o Infarmed, que não se pode pôr, nem se pode esquecer do papel determinante do Infarmed e também dos laboratórios que souberam sempre entender esta questão, mas tivemos também a ver aqui um ato regulatório em relação ao aparecimento exponencial de testes de todo género, efetivo, alguns de duvidosa qualidade, mas tivemos que ter este papel e acho que houve uma evolução muito grande. E a sociedade portuguesa está ciente da importância dessas regras também? Eu acho que a Covid veio mostrar muitas coisas, não é? Estamos mais cansados de falarmos do novo normal. Acho que nunca mais seremos iguais àquilo que éramos há 3 anos. Nunca mais. Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. E de certeza absoluta que nos invernos vamos perceber que as pessoas perceberam e interiorizaram 3 coisas. Primeiro, que a Covid ou que as doenças matam, e matam mesmo, e podem matar. A segunda é a importância dos cuidados preventivos que as pessoas devem ter para elas próprias protegerem e se protegerem também os outros e se protegerem dos outros. E a outra coisa, a questão essencial, foi a mais difícil, que é a dos testes dos testes de diagnóstico, porque normalmente quando se fazia um teste de diagnóstico Covid, não é uma coisa muito agradável. Ter aqui uma coisa pelo nariz acima não é muito agradável. E sobretudo o resultado não era muito agradável. E sobretudo não foi fácil, a não ser uma viragem
que ocorreu há um ano a esta parte, em que as pessoas perceberam, claro e inequivocamente, e sobretudo as camadas mais novas, que um autoteste, lá está, a facilidade fez com que as pessoas aderissem, não é? A facilidade com que eu agora, antes de ir para uma festa, faço um autoteste. Mas não era agradável fazer um teste e depois já não poder ir à festa. Havia sempre ali uma resistência à mudança. Mas acho que esta viragem foi fundamental para o progresso e para encararmos o futuro com algum entusiasmo. Mas acha que, de um modo geral, e voltando ao tema que nos trouxe o SDIV, a sociedade, independentemente das camadas mais jovens ou mais velhas, tem consciência de que para que servem os SDIV ou agora encaram muito isto como algo ligado à pandemia? Acha que ainda há uma certa iliteracia em saúde, se assim possamos chamar? Há uma literacia. Agora, já não tem nada a ver com aquela que havia. Quer dizer, as pessoas hoje dão muito mais importância aos DIV, nós podemos dizer DIV, se falar isto aos DIV, aos testes, ao diagnóstico, e a pressão hoje em dia, um pouco pela medicina defensiva que se pratica, mas também, hoje em dia, quando se senta uma pessoa numa cadeira típica de uma pessoa com problemas de saúde, o médico tem que perceber que tem ali uma pessoa que faz perguntas muito importantes sobre o que é que lhe vai acontecer, que tipo de teste é que vai fazer e porque é que não faz este teste. Essa iliteracia mudou e melhorou. E acho que os médicos, pelo menos os que fazem consultas, têm a noção perfeita de que aquela pessoa, eu não queria falar, já consultou o Dr. Google, não é? Mas está muito mais informada, inclusivamente sobre o tipo de testes, o resultado dos testes, e fazem perguntas e que demonstram claramente que os DIV vieram para ficar, definitivamente. Mas acha que a sua importância depende de área para área ou de patologia para patologia? Ou é transversal? É transversal. Eu acho que cada vez mais é transversal. Desde a área da patologia clínica, a área da anatomia patológica, a área da genómica, da genética, acho que é... Porque, no fundo, a pessoa, mesmo sem saber que existem estas diferenciações técnicas, sabe perfeitamente que tem que ter acesso a uma ajuda suplementar para o médico para formular um diagnóstico. E essa ajuda fundamental é o IVD. Agora não vou entrar também, por exemplo, na área da imagiologia, da radiologia, porque não é aqui o caso, não é? Mas são ajudas fundamentais e que eu acho que as pessoas neste momento sabem perfeitamente a importância. Um exemplo é das farmácias. As pessoas vão à farmácia, já não é só para medir a tensão arterial, claro. Também é para fazer outro tipo de testes. Portanto, procuram e perceberam claramente que aquilo ajuda o diagnóstico e ajuda as pessoas. É uma ferramenta fantástica. Não podia deixar ir embora sem lhe perguntar como é que olha o futuro nesta matéria. Sempre com otimismo. Eu sou um otimista incorrigível, mas acho que a investigação, deixe-me dizer, e também acontece com a área das empresas na área do medicamento. A evolução científica, a inovação tecnológica dos testes, dos evidentes, mas vamos falar de testes para as pessoas perceberem mais. A rapidez é incrível, incrível. E as pessoas às vezes não esquecem-se que isto custa dinheiro, não é? Ninguém faz isto. Investigação. O problema, por exemplo, dos medicamentos chamados medicamentos órfãos, que são caríssimos, que é para 10, 12, 13, 14 pessoas doentes. Portanto, em termos de investigação, uma investigação que custa milhões e milhões de dólares, como nos testes custam milhões e milhões de dólares, fazemos desde um equipamento assim, de repente aparece-nos um equipamento desta a fazer exatamente a mesma coisa. Isso significa investimento em inovação que alguém tem que custear. E, portanto, é o produto do teste. Mas depois, repara uma coisa, a maior parte dos testes para a atualidade do Covid, se nós percebemos muito bem, está ao preço de 3, 4 euros. Sim, acessíveis a todos. Acessíveis a todos, portanto. Mas a investigação permitiu, de tal modo, fazer com que não só evoluíssemos na qualidade do diagnóstico de informação a dar ao médico, mas também na facilidade e no acesso, que é uma coisa que muita gente se esquece, que é do acesso das pessoas a este tipo de diagnóstico, a estes IVDs. Portanto, é um otimista por natureza. Completamente. Senão não estava aqui também. Dr. Fernando Almeida, obrigada por ter estado connosco e pelos seus esclarecimentos em torno dos DIV. Obrigado, foi um prazer. Já sabe, pode continuar a acompanhar as entrevistas no site da Apifarma. No próximo mês traremos outro tema, sempre a preocupar-nos com a saúde pública.